Irmãos, como o pastor Darren disse, eu sou de Belo Horizonte e trago um abraço do nosso pastor Marcelo Carvalho. Acredito que os irmãos conheçam bem, e ele mandou um grande abraço para os irmãos, diz que ama muito essa igreja e é lindo ver o que Deus está fazendo nesse lugar. Eu quero expressar mais uma vez minha gratidão ao pastor Darren, sua esposa Edma, toda a sua liderança, ao meu chefe, eu chamo carinhosamente de chefe, nós chamamos carinhosamente de chefe, por proporcionar essa oportunidade nesses dias de estarmos juntos, compartilhando a palavra de Deus. Eu ainda não conhecia pessoalmente vocês, a igreja, e tenho sido tão acrescentado, tão edificado durante esses dias. E nessa manhã, eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo 23, primeiro livro de Samuel, capítulo 23, eu quero ler com você a partir do verso 1, o 1 Samuel, capítulo 23, e o verso 1, quantos acharam? O texto diz: foi dito a Davi, eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam as eiras. Consultou Davi ao Senhor dizendo, irei eu e ferirei a estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi, vai e ferirás os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra as tropas dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu e disse, dispõe-te e desce a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus, e levou todo o gado, e se fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Se você olhar e ler um pouquinho antes a história, Davi e seus homens, eles estão fugindo de Saul e de seu exército. E é dito a Davi que os filisteus estavam pelejando contra Keila, ou seja, havia um povo em necessidade que precisava de ser servido. E Davi consulta ao Senhor a respeito do que ouviu e diz, Senhor, irei eu e ferirei estes filisteus? O Senhor disse a Davi, vai, e você vai ferir os filisteus. Como nenhum líder não faz nada sozinho, ele consulta os seus homens. E os homens de Davi disseram a Davi, Davi, nós temos medo aqui em Judá, porque como eu acabei de dizer, eles estavam fugindo de Saul e de seu exército. Então nós temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila pelejar contra filisteus. Em outras palavras, os homens de Davi disseram a Davi, Davi, você não acha que nós já temos problemas demais para nos envolvermos em mais problemas? Você concorda comigo que fugir de um rei e de seu exército é um grande problema? E os homens de Davi disseram, temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra os filisteus. Davi volta ao Senhor e o Senhor garante, Davi vai, você vai ferir os filisteus, eu entreguei eles nas tuas mãos. E a Bíblia diz que Davi foi, feriu os filisteus e salvou os moradores de Keila. Irmão, o que eu quero compartilhar com você nessa manhã é sobre o serviço. E nós vamos entender nessa manhã que o Senhor espera de nós que os nossos problemas, circunstâncias, oposições que estamos enfrentando não venha comprometer o nosso serviço. Davi, ele tinha um enorme problema e viu e ouviu a respeito de um povo que precisava ser servido, de um povo que precisava ser socorrido. E mesmo enfrentando problemas pessoais, fugindo de Saul e de seu exército, Davi se dispôs a servir a um povo que estava em necessidade. Nós precisamos entender, e a primeira coisa que eu quero que você entenda comigo nessa manhã, é que o serviço é para todo crente. Faz uma cara ungida, aleluiada nessa manhã de domingo para alguém que está perto de você. Fala para ela, o serviço é para todo crente. A Bíblia diz, e deixa eu respaldar isso com a palavra de Deus.
A Bíblia diz em Efésios 4:11, todos conhecemos bem, Ele concedeu uns para apóstolos, Efésios 4:11 em diante, Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, amém? Qual é o objetivo? Ele diz, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço. Então, na forma de trabalhar de Deus, Ele concedeu 5 ofícios ministeriais. Com qual objetivo? Para aperfeiçoar os santos, para que os santos desempenhem o seu serviço. O serviço é para todo crente. Em 1 Pedro capítulo 4, no verso 10, Pedro diz, servi uns aos outros, cada um com o dom que recebeu da parte de Deus, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Há um dom de Deus na vida, na sua vida, em cada pessoa aqui nessa manhã. Nós somos o corpo de Cristo, individualmente nós somos os membros do corpo de Cristo, e como Paulo falou em 1 Coríntios 12, Deus dispôs os membros do corpo como lhe aprouve. Você como membro do corpo de Cristo, eu como membro do corpo de Cristo, temos uma tarefa, há algo que Deus tem expectativa, que venhamos a corresponder com Ele. A Bíblia ainda falando um pouco sobre o serviço ser para todo o crente, aos crentes de Corinto, no capítulo 15, verso 58, o apóstolo Paulo diz, meus irmãos, sede pois firmes, inabaláveis, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Escrevendo para os crentes, para a igreja, sejam firmes, inabaláveis e abundantes na obra do Senhor. Em Apocalipse capítulo 22, verso 12, o próprio Senhor Jesus disse, eu venho sem demora, e Ele diz, comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um, porque o serviço é para todo crente. Comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um, segundo as suas obras. Então, serviço é para todo crente. O que eu quero mexer com você nessa manhã é que, independente dos problemas, nós precisamos continuar a servir as pessoas com o dom de Deus que há na nossa vida. Por quê? Porque tem muita gente, infelizmente, que a disposição dela em servir está associada ao humor que a pessoa demonstra das circunstâncias. Vou explicar melhor. Parece que para muitos crentes o fato de estarem enfrentando problemas gera um atestado de isenção de serviço. Deus, você não acha que eu já tenho problema demais? Você já não acha que eu já tenho enfrentado circunstâncias demais? Você não acha que eu já esteja enfrentando oposições demais? Eu não estou a fim de servir, eu não estou a fim de colaborar, eu não estou a fim de trabalhar. E o que eu quero te incentivar nessa manhã é que você não permita que os problemas, circunstâncias, oposições que você porventura esteja enfrentando, que venha enfrentar, não comprometa o seu serviço. Eu não sei como é aqui em Aracaju, mas eu sei que em alguns lugares há um desafio enorme. O desafio é um desafio enorme fazer com que as pessoas se envolvam com o serviço. Infelizmente, muitos crentes têm sido tomados por uma mentalidade consumista. Eles só querem ser servidos, só querem ser servidos, só querem ser servidos. O negócio está tão feio que daqui a pouco vai ligar para o ministro de música e vai dizer, eu queria dedicar aquele louvor hoje para o irmão fulano de tal. Não é mais para o Senhor, para dar louvor ao Senhor, não, nós muitas vezes sendo tomados por uma mentalidade consumista. Então, em alguns lugares é um desafio enorme fazer com que as pessoas se envolvam com o serviço, porque elas só querem ser servidas, eu não gostei disso, eu não gostei daquilo, eu não gostei daquilo outro, eu parei de congregar porque estava calor demais, Tem um pastor na nossa equipe lá em Belo Horizonte, que esse pastor, a história dele é engraçada. Ele disse que no domingo pela manhã, ele e a esposa sentavam no carro, na garagem, olhavam o relógio e diziam, hoje dá tempo de ir na igreja tal. E um dia, nessas aventuras, de cada domingo visitar uma igreja diferente, um dos nossos pastores, o pastor Anderson, que também é o diretor do Rema lá, ele estava pregando exatamente sobre sermos o corpo de Cristo, há uma tarefa, um serviço a ser realizado através de cada membro do corpo. Aí ele chegou no final da pregação e disse para o pastor Anderson, pastor, descobri meu lugar no corpo.
ele disse: eu sou o sangue. Pastor Anderson achou aquilo engraçado, que profundo, a vida da carne está no sangue. Não, pastor, você não entendeu, eu sou o sangue, eu só circulo. Infelizmente tem muito crente assim, ele não se envolve com a igreja local, não se envolve com o serviço, não tem servido a igreja local com os dons, as habilidades, os talentos que Deus depositou na vida dele, e Deus não quer isso para as nossas vidas. Ele quer que nos envolvamos com uma liderança, Ele quer que nos envolvamos com a comunidade local, Ele quer que nos envolvamos para que possamos servir uns aos outros com o dom que há da parte de Deus na nossa vida. Então, em alguns casos, há uma necessidade enorme, uma dificuldade enorme em fazer com que as pessoas se envolvam com o serviço. Depois de conscientizar da necessidade de se envolver e de servir, o desafio será fazer com que as pessoas continuem servindo. Por quê? Porque eu te garanto, haverá momentos em que enfrentaremos circunstâncias, pressões, que oferecerá para nós a oportunidade de desistir, e o meu objetivo nessa manhã é inspirar você, para que você não permita que nada, nenhuma oposição, nenhuma circunstância comprometa aquilo que Deus está fazendo e deseja fazer através de você. Então, por mais que meu objetivo principal seja motivar, inspirar você, a você não permitir que o serviço esteja comprometido ou seja comprometido, há determinados problemas na palavra que deve sim parar e comprometer o nosso serviço. E quando você olha para Sansão e olha para Elias, eles são dois exemplos do que eu quero te mostrar nessa manhã. Sansão é um típico exemplo de alguém que não parou quando deveria parar. Marcado por imoralidade, por pecado, Sansão continuou. Mesmo com a vida comprometida, ele continuou, ele não parou quando deveria parar. Ao contrário de Sansão, Elias é um exemplo de alguém que parou quando não deveria parar. Ele entrou numa caverna, pediu para si a morte, chegou para Deus e apresentou sua carta de demissão. Deus aceitou. E a Bíblia diz que ele não pecou, mas ele parou por causa de desânimo. Deus disse, antes de parar, ele deveria ungir Jeú como rei de Israel e Azael como rei da Síria e um substituto, Eliseu, no seu lugar. Ele não fez nenhum e nem outro, ele pulou direto no substituto, ungiu Eliseu, e Eliseu que teve que fazer o que Elias deveria ter feito. E as duas coisas, elas são danosas. Gente que não para quando deveria parar, e gente que quando não deveria parar, tem parado por motivo de desânimo e qualquer outra circunstância. Então eu quero fazer um paralelo no tempo que nós temos nessa manhã. Quando eu devo parar de servir? Quando eu devo continuar servindo? Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu e você precisamos entender, e por mais que nesse primeiro momento eu mexa especificamente com aqueles que se envolverão com o serviço, com liderança, com o trabalho na igreja local, o princípio se aplica para todos os crentes, amém? Quando eu devo parar de servir? A Bíblia diz que o ministério, ele é baseado em exemplo. Quando você olha para um padrão estabelecido na palavra, por exemplo, tem muitos textos, mas eu vou mexer com alguns somente. Em Atos no capítulo 6, a partir do verso 1, se o pessoal puder colocar aqui, a Bíblia diz, ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas, mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens, então esses homens seriam escolhidos para quê? Para servir às mesas. Então, foi dito, escolhei entre vós 7 homens, aí ele diz, de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria.
os quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então, para servir a mesa, tinha que ser gente de boa reputação, cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 3, Paulo diz: não dando nós nenhum motivo de escândalo, para que o ministério não caia em descrédito. Falando a Timóteo, que assumiria uma das maiores igrejas do mundo antigo, a igreja de Éfeso, o apóstolo Paulo instruiu Timóteo em 1 Timóteo no capítulo 4, verso 12, dizendo, 1 Timóteo 4, 12, não precisa você ler, ele diz: ninguém despreze a tua mocidade. Ele diz, pelo contrário, torna-te um padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Paulo não disse para Timóteo: Timóteo, ensine para o povo sobre a palavra, sobre pureza, sobre o amor. Não, ele diz, primeiramente, seja uma referência para o povo, na palavra, no amor, na pureza. Ainda agora falando para Tito capítulo 2, versos 7 e 8, Paulo diz a Tito: torna-te pessoalmente padrão das boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e repreensível, para que o adversário não seja envergonhado. Você vai olhar para o próprio Senhor Jesus Cristo e você vai ver o próprio Senhor Jesus sendo referência e padrão para os seus discípulos. Você quer um exemplo disso? A Bíblia diz em João capítulo 13, depois de João capítulo 13, o verso 12 até o 15, a Bíblia diz: depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor e dizeis bem porque eu sou. Ora, se eu sendo o mestre e o Senhor vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o quê? O exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Jesus, escuta o que eu vou te dizer, Jesus era um mestre que fazia, depois explicava por que fez. Jesus era um mestre que a vida falava primeiro que as palavras. Quando ele ensinou sobre fé, quem se lembra Marcos 11, 23? Em verdade vos digo, qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, crê no seu coração, crê que se fará o que diz, tudo o que disser será feito. Se você ler o verso 12 de Marcos 11, a Bíblia vai mostrar que ele viu uma figueira e amaldiçoou a figueira. No outro dia, quando os discípulos passaram, viram que a figueira secara, Pedro diz: Senhor, a figueira que você amaldiçoou secou. Aí ele ensina sobre fé. Você entende? Jesus fazia, depois explicava por que fez. Era uma referência, o comportamento era uma referência, um padrão. As palavras não destoavam, a pregação não destoava do que a vida transmitia. Ministério é baseado, diga comigo, ministério é baseado em exemplo. Ministério é uma honra, é um privilégio. Servir ao Senhor, seja com o dom que for que existe da parte de Deus na sua vida, é uma honra, é um privilégio. Agora, contudo, nós precisamos entender que ministério não é lugar para gente aventureira. Ministério não é lugar para projeção e realização pessoal. Ministério, a posição ministerial exige que sejamos referência e modelo para os fiéis, para a igreja, para as pessoas. Se você pegar a lista de 1 Timóteo capítulo 3, não dá tempo de ler todo o texto, ele é muito extenso, mas 1 Timóteo capítulo 3, dos versículos 1 a 13, se você está anotando, a Bíblia vai falar das qualificações que são exigidas, não são sugeridas, são exigidas. Quem deseja o episcopato, excelente obra almeja. Agora, é necessário, portanto, Paulo não diz que seria bom, que seria interessante, ele diz, é necessário, portanto,
que o bispo seja irrepreensível. Ele começa a listar talvez 15 ou 16 qualificações que são exigidas, requeridas na vida daquele que almeja e deseja um ministério. Colocando, eu digo 15 ou 16, se você colocar os diáconos na lista, porque ele vai continuar falando dos diáconos e como deve ser o diácono a referência para o povo. Amém, pessoal? E se você for bom de memória, você há de se recordar que das 15 ou talvez 16 qualificações que são requeridas e exigidas, somente uma envolve habilidade. Seja apto para ensinar. Todas as outras são traços de caráter que precisa ser desenvolvida na vida daqueles que almejam o serviço, que almejam o ministério. Agora, infelizmente, o que nós fazemos? Nós concentramos todo o esforço em somente uma das qualificações. Se alguém ensina bem, se alguém aconselha bem, se alguém ministra bem, essa pessoa está pronta para o ministério. E parece que velamos todas as outras qualificações que são requeridas e exigidas na vida daquele que deseja um ministério. Somente um envolve habilidade. Tem que existir habilidade. Amém? Nunca se falou tanto sobre habilidade, qualificação para as pessoas que estão no ministério. Nunca se falou tanto sobre isso. Mas, irmãos, nós não podemos concentrar todo o esforço somente em uma das qualificações. E todas as outras? Hospitaleiro, esposo de uma só mulher, irrepreensível, e por aí vai. Parece que a gente não precisaria falar disso, esposo de uma só mulher. Tem muita gente pensando hoje, eu me separo, tomo um gancho aí de 2, 3 anos, daqui a pouco eu volto de novo. A mentalidade muitas vezes que tem tomado conta de nós. Eu trabalho com treinamento de ministros há alguns anos já. Em 2013, o Marcos Honório morou em Belo Horizonte, de 12 para 13, e o pastor Marcelo tinha no coração iniciar um programa de treinamento de ministros. Depois que ele foi para Campina Grande, pela graça de Deus, eu e a minha esposa, nós tomamos conta desse ministério, desse departamento, e temos, ao longo desses anos, contribuído com a visão de Deus para Minas Gerais, treinando e levantando pessoas. E um padrão que eu observo é que tem gente que eles andam certinho na linha, são uma bênção, até passar na prova de admissão e entrar no ministério. E parece que para muitos, depois que passou na prova de admissão, não importa o que eu faça, nada vai me tirar do ministério. E se você olhar o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 9, 27, ele diz: eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que tendo pregado a outros, já estava no ministério, para que tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Então o ministério não exige de nós ser referência e exemplo somente até o momento em que passamos na prova de admissão. Estamos no ministério, que bênção, aleluia. Não, vai requerer e exigir muito mais de nós, estando no ministério. Em Mateus capítulo 23, você não precisa anotar, não precisa abrir, só acompanhe, o pessoal vai projetar aqui. Jesus diz: então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos: na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Se o pregador deixa de praticar o que prega, a palavra de Deus não é invalidada. Contudo, ele perde o exemplo. Escute algo. O ministro, ao pecar, ele perde o conhecimento? Perde a habilidade? Não perde. Não, pecou, caiu, infelizmente, perdeu todo o conhecimento, perdeu a habilidade, perde? Não, mas ele perde a autoridade, ele perde o exemplo. E às vezes o que uma vida inteira foi levada para ser construída de referência e exemplo diante do povo é perdido por um único erro. E infelizmente muitas vezes, presta atenção no que eu vou te dizer, a pessoa pode ser boa o que for, ela pode ter a habilidade que for,
mas ela não tem crédito diante das pessoas. Eu ouvi uma história, tem um pastor amigo em Belo Horizonte, que esse pastor é muito amigo do Luciano Subirá, e esse pastor me contou que o Luciano Subirá encontrou com um determinado ministro no aeroporto. O ministro prega, ensina, que coisa maravilhosa, e ao encontrar com esse ministro, se conversaram, aquela coisa toda, o Luciano ficou desejoso de saber um pouco mais do ministro, convidar o ministro para os seus eventos, mas depois que foi procurar saber da ficha do irmão, estava comprometido o testemunho. Então eu não posso contar com alguém para poder, colocar diante, à frente daquilo que Deus tem me confiado. Então não perde o conhecimento, não perde a habilidade, mas perde o exemplo. E quando eu devo parar de servir? Eu devo parar de servir quando o testemunho está comprometido. É necessário parar, é necessário reparar e permitir que a palavra repare áreas da nossa vida em que precisamos avançar e crescer um pouco mais. Quem está comigo, quem está entendendo nessa manhã? Quando eu devo continuar servindo? Ainda bem que você perguntou. Quando eu devo continuar servindo? Abra comigo Atos capítulo 16. Atos capítulo 16 e o verso 6. Essa história tem me abençoado muito, esse episódio tem me abençoado muito. O texto diz: acharam? Percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos, olha só, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Deixa eu parafrasear a história. Eles descem a Filipos, uma cidade da Macedônia. O que nós temos aqui? Foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra em uma determinada região, na região da Galácia. Paulo teve uma visão, entendeu, por meio da visão, que o propósito de terem sido impedidos de pregar a palavra na determinada região é porque Deus os estava conduzindo para a região da Macedônia. E eles chegaram a Filipos, uma região da Macedônia, e a Bíblia diz que Lídia foi convertida. A Bíblia diz que não só Lídia, uma jovem adivinhadora que dava muito lucro aos seus senhores, ela também foi liberta de um espírito maligno. Resultado disso, vendo os senhores, daquela jovem que se desfizeram a esperança do lucro, agarrou Paulo e Silas, depois de darem muitos açoites, os lançaram na prisão. Você conhece a história, amém? O que Paulo e Silas faziam à meia-noite? Oravam e cantavam louvores. Eles não murmuravam, porque estavam enfrentando oposições por estarem seguindo uma direção divina. Eu não sei, mas talvez eu ficaria tentado a dizer: Senhor, bom, o Senhor me conduziu por meio de uma visão a esse lugar, e é isso que eu ganho em troca? Prisão e açoite? Não, a Bíblia diz que por volta da meia-noite eles oravam e cantavam louvores a Deus. Os demais companheiros de prisão ouviam. A Bíblia diz que de repente sobreveio tamanho terremoto, abriram-se as cadeias de todos. O carcereiro ia se matar, responsável pelos presos, não podia perder ninguém. O carcereiro ia se matar. Paulo deu um berro: não te faças nenhum mal, todos nós aqui estamos. E a Bíblia diz que ele se prostra diante dele trêmulo, dizendo: que devo fazer para ser salvo? A Bíblia diz que Paulo responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa. Leia comigo Atos 16 e o verso 32. Atos 16, verso 32, o texto diz, depois de dizer no 31, crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e toda a tua casa, o texto diz: e lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Olha que coisa maravilhosa. Mesmo depois de prisão e açoite, o corpo todo marcado pelos açoites, jogado em uma prisão
Ainda assim, escute o que eu vou te dizer, ainda assim havia disposição no apóstolo Paulo de pregar o evangelho para uma única família. Às vezes algo mínimo se passa e acontece no nosso dia, e como eu disse, parece que para alguns crentes gerou um atestado de isenção de serviço. Não estou afim de servir no departamento hoje. Se eu for naquela igreja de criança, eu estrangulo o menino daquele hoje. Eu não estou afim, eu não estou com vontade. Mas quando eu olho Paulo, mesmo depois de ter sido preso e açoitado por ser um instrumento de Deus para a libertação de uma jovem, havia nele ainda disposição para pregar para uma única família. Nós não podemos permitir, irmãos, o fato de dizer sim para Deus, o fato de dizer sim para o serviço, não significa isenção de situações, de oposição, não significa. Se alguém diz para você que o evangelho, ao crer no Senhor Jesus Cristo, ao se dispor para servir no ministério, vai isentar você de circunstância, fez você assinar um contrato escondendo as letrinhas pequenas. A Bíblia sempre nos dá doses de realidade a respeito da circunstância. A Bíblia não mente. Isaías diz: quando passares pelas águas, serei contigo. Quando passares pelo fogo, eu vou estar com você, ele não vai te queimar. Agora o texto não diz, presta atenção, o texto não diz se passardes pelas águas, ou se passardes pelos fogos. Não, o texto diz quando passardes. Em uma hora ou outra isso vai acontecer. É por isso que antes de dizer quando passardes pelas águas, quando passardes pelo fogo, o Senhor começa dizendo: não temas. Por que não temas? Porque quando você passar pelas águas, quando você passar pelo fogo, eu vou estar com você, vai haver intervenção divina. O salmista diz: muitas são as aflições do justo. Ele não maqueia, não mente. Mas de todas, o Senhor o livra. Eu olho para o apóstolo Paulo e você vai ver a história dele no livro de Atos daqui por diante. Eu quero dar um salto para a terceira viagem missionária, quando ele vai a Éfeso. Isso está no capítulo 19 de Atos. No capítulo 20, a partir do verso 19, ele vai reunir em uma ilha chamada Mileto, ele vai reunir os presbíteros da igreja de Éfeso e vai fazer um discurso de despedida para esses irmãos. Ele diz: vocês sabem a forma como eu me comportei no tempo em que estive no meio de vocês, de ninguém eu cobicei nem prata nem ouro, essas mãos me foram úteis para o que me era necessário. Ele diz: agora eu vou a Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo me assegura que o que me aguarda são cadeias e tribulações. Atos 20, 24, porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e cumpra o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. A Bíblia diz, e é um dos textos mais bonitos da Bíblia, a Bíblia diz que eles se ajoelham e eles oram junto com Paulo, e a Bíblia diz que os irmãos e os presbíteros choravam, especialmente porque Paulo dissera: vocês não vão ver mais o meu rosto. Pulando para o capítulo 21, ele chega a Jerusalém, e ao chegar em Jerusalém, os judeus logo põem as mãos em Paulo e começam a espancar Paulo. A guarda romana tem que intervir, pega Paulo, está levando Paulo, recolhendo Paulo à prisão para entender melhor o que estava acontecendo. Paulo faz um silêncio, faz um sinal e pede silêncio para todos e começa a apresentar a sua defesa em língua hebraica. Quando viram que Paulo falava em língua hebraica, houve mais silêncio ainda. E a Bíblia diz que ele faz um discurso em sua defesa. Resultado do discurso, a Bíblia diz que os judeus: esse homem não merece viver, tira a vida desse homem. Eles armaram a trama. Vamos fazer voto de anátema, ficar sem comer, e vamos ordenar que o prisioneiro Paulo seja apresentado na nossa presença. Quando ele vier, vamos armar uma emboscada e vamos tirar a vida dele. A Bíblia diz que o sobrinho de Paulo ouve a trama, leva até a guarda romana, e Paulo é tirado de Jerusalém e ele é levado para Cesareia. Em Cesareia, quantos se lembram que quando Jesus apareceu para ele, quantos se lembram Atos capítulo 9, tratando com Ananias, lembra? Para ir orar por Paulo. O que o Ananias disse para o Senhor? Ananias disse: Senhor, está certo, a direção é essa mesmo, há muito eu tenho ouvido falar desse homem. O Senhor disse o que? Vai, Atos 9,15, este é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os judeus, os reis, bem como perante os filhos de Israel. Presta atenção, ele pregou para os judeus onde ele foi, por todas as 3 viagens missionárias ele tentou pregar para os judeus e os judeus se oporam. É por isso que ele é chamado de o apóstolo dos gentios em Romanos capítulo 11. Em Cesareia, ele passa preso 2 anos.
Félix teve por sucessor Festo no governo de Cesareia, e querendo assegurar o apoio dos judeus, manteve Paulo encarcerado por 2 anos. Ele discursou diante de Festo, Félix e o próprio rei Agripa. A Bíblia diz que desceu até Cesareia para ouvir Paulo. E é engraçado que se você ler o texto lá, a Bíblia diz que a Agripa diz para Paulo assim: Paulo, por pouco você não me persuades a me fazer cristão. A Bíblia diz que ele poderia ser solto. Tanto Festo quanto Félix quanto a Agripa disse: não tem nada nesse homem passível de acusação. Ele bem que poderia ter sido solto se não tivesse apelado para César. Agora, por que ele apelou para César? Porque lá em Atos 23:11, quando estava preso em Jerusalém, a Bíblia diz que o próprio Jesus, na prisão à noite, colocou-se ao lado dele e disse: Saulo, coragem. Depois de ter sido espancado, jurado de morte pelos judeus, o próprio Jesus se coloca ao lado dele e diz: coragem, Paulo, porque como deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que você também o faças em Roma. Ele está dizendo: Paulo, independente do que está acontecendo com você, eu preciso que você tenha coragem, porque eu preciso de você e do seu testemunho em Roma. Atos 27, a viagem tranquila, sossegada, foi? Hein? Quem se lembra? Quem se lembra da viagem, irmãos? Atos capítulo 27, foi favorável, tranquila a viagem? Foi? Não, irmãos. Antes de sair, Paulo diz: eu vejo que a viagem vai ser danosa. Não deram crédito à opinião dele, confiaram mais naqueles que conduziriam a embarcação, não deu outra. Tempestade, dias sem saber se era dia ou noite, um anjo de Deus aparece a Paulo e diz: não vai perder a vida de ninguém, vai perder a carga, vai perder o navio, porque importa que você compareça em Roma. Eles dão numa ilha chamada Malta, como se já não bastasse o que houve em Jerusalém, os 2 anos em Cesareia, depois a viagem, a ponto de desesperar, perder a própria vida. Chegou em Malta, um inverno rigorosíssimo, cozendo gravetos para fazer uma fogueira, uma víbora vem e prende as mãos de Paulo. Os bárbaros olharam e disseram: esse homem é um assassino, salvo do mar a justiça não deixa ele viver. Paulo, aconteceu nada. Esperavam que Paulo fosse definhar, morrer, não aconteceu nada com Paulo. Eles disseram: esse homem é um Deus. A Bíblia diz que achava-se enfermo o pai do principal da ilha. Paulo orou por ele, ele foi curado. Os demais enfermos vieram e foram todos curados. Ele chega até Roma. Preso, não podia visitar as igrejas. Começou a enviar cartas, chamadas cartas da prisão. Não há tanta, como eu posso dizer, concordância, mas acredita-se que dessa primeira prisão domiciliar, ele saiu dela. E depois que Nero subiu ao poder, ateou fogo em Roma, dos 14 bairros, 10 foram completamente destruídos. Nero colocou a culpa nos crentes, levantou-se uma perseguição terrível contra os crentes, e aí eles vão colocar as mãos em Paulo de novo, talvez em Troade. Isso dá talvez um entendimento que tenha sido em Troade por causa de 2 Timóteo capítulo 4. E aí em 2 Timóteo 4, essa última carta antes de morrer. Você acha importante considerar as últimas palavras de alguém antes de morrer? Em 2 Timóteo 4,6, Paulo diz: quanto a mim, estou para ser oferecido por libação, o tempo da minha partida é chegado. Sabia que ia morrer. Uma masmorra romana fria e úmida, de onde as pessoas só saíam leprosas ou para o martírio. Ele sabia que ia morrer. Agora ele tinha um sentimento de dever cumprido. Ele diz: combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Ele diz: já agora a coroa da justiça me está reservada, a qual reto juiz me dará naquele dia. E quando eu olho para a vida, para o exemplo do apóstolo Paulo, parece que para ele as circunstâncias, as oposições e os problemas não foi desculpa para que o serviço ficasse comprometido, não foi desculpa para que aquilo que Deus contava com ele como cooperador fosse comprometido. E eu quero nessa manhã, como ele mesmo diz em 2 Coríntios 4,16, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação, a questão não é se vamos enfrentar oposição ou se não enfrentaremos oposição quando nos dispormos a servir ao Senhor. A questão é qual atitude nós vamos manter se houver oposição, quando elas vierem. Paulo mantinha uma atitude da seguinte forma: a minha leve e momentânea tribulação. O que você está passando? O que tem
circunstância tem oferecido você a oportunidade de desistir? Para Paulo, ele considerava como leve e momentâneo. Minha leve e momentânea tribulação vai produzir para mim um eterno peso de glória. Paulo diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as coisas que eu vejo, elas são temporais, as circunstâncias mudam, hoje está tudo bem, amanhã vai enfrentar circunstâncias de oposição, irmão, não importa. O que eu quero que você entenda nessa manhã, que seja inspirado nessa manhã, que eu e você não permitiremos que nada venha parar, nada venha comprometer, nada venha impedir o que Deus deseja fazer através das nossas vidas. Paulo termina dizendo, em 1 Coríntios, eu citei agora há pouco, 1 Coríntios 15, 58, se os irmãos puderem colocar aqui por favor. Paulo diz, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Eu sei que você não gosta de falar com a pessoa que está do seu lado, eu sei, eu sei, mas só mais uma vez, fala para alguém que está perto de você, no Senhor o seu trabalho não é vão. Escuta o que eu vou te dizer, o fato de nos dispormos a servir ao Senhor, servindo as pessoas, mesmo enfrentando problemas, circunstâncias, talvez tem diáconos que vieram servir nessa manhã, que têm enfrentado pressões, circunstâncias, talvez tem pessoas que estão servindo na igreja de crianças aqui ao lado, que têm enfrentado circunstâncias e problemas e vieram servir. Escuta o que eu vou te dizer, o fato de nos dispormos a servir as pessoas, mesmo enfrentando problemas, não significa que no final elas serão gratas. Não significa que no final elas serão agradecidas. A Bíblia mostra que em alguns casos, houve gratidão pelo serviço prestado. Se você se recorda do que nós acabamos de falar em Atos capítulo 16, lembra? Paulo foi lá, pregou a palavra para a família do carcereiro, todos foram salvos. Eles demonstraram gratidão a Paulo, de que forma? A Bíblia diz, naquela mesma noite, cuidando das feridas, dos vergões. Qual foi a forma que eles demonstraram gratidão ao que Paulo fez? Cuidando das feridas. Lembra que eu acabei de mencionar Atos capítulo 28 e a ilha de Malta? O que eles fizeram para os irmãos? A Bíblia diz que tendo eles de seguir viagem, porque eles estavam indo para Roma, tendo eles que seguir viagem, a Bíblia diz que puseram a bordo tudo o que era necessário para a viagem. Atos capítulo 28, versículos 9 e 10. À vista desse acontecimento, os demais enfermos vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. E tendo nós de prosseguir viagem, puseram a bordo tudo o que era necessário. Às vezes as pessoas demonstrarão gratidão pelo nosso serviço, mas nem sempre é assim. Eu quero terminar com você voltando lá no texto de 1 Samuel capítulo 23. Volta lá em 1 Samuel 23. Eu quero ler com você agora o verso 7. O que nós vimos no texto? Davi com um tremendo problema, fugindo de Saul e de seu exército, ainda assim se dispôs a servir um povo em necessidade, a servir o povo de Keila, livrou o povo de Keila das mãos dos filisteus. No verso 7, o texto diz, foi anunciado a Saul que Davi tinha ido a Keila. Disse Saul, o Senhor o entregou nas minhas mãos, está encerrado, pois entrou numa cidade de portas e ferrolhos. Então Saul mandou chamar todo o povo à peleja, para que descessem a Keila e cercassem Davi e seus homens. Sabedor, porém, Davi que Saul maquinava o mal contra ele, disse a Abiatar sacerdote, traze a estola sacerdotal. Orou Davi, ó Senhor Deus de Israel, teu servo ouviu que Saul de fato procura vir a Keila para destruir a cidade por causa de mim. Olha a pergunta que Davi faz ao Senhor: entregar-me-ão os homens de Keila nas mãos dele? Descerá Saul como teu servo ouviu? Ah, Senhor Deus de Israel, faze-o saber ao teu servo. E aí o Senhor começa a resposta para a primeira pergunta: Saul vai vir atrás de mim? O Senhor responde: vai, Davi. Qual era a segunda pergunta?
Perguntou Davi: entregar-me-ão os homens de Keila, a mim e aos meus servos, nas mãos de Saul? Ei, peraí, será que depois de tudo que eu fiz por eles, é dessa forma que eles retribuirão? Nós enfrentamos nossos problemas pessoais, e independente deles, nós servimos a esse povo. O que eles nos darão em troca? É isso? Nos entregando nas mãos de Saul? E o Senhor não esconde de Davi a verdade, diz: Davi, eles vão entregar, o povo de Keila vai entregar vocês nas mãos de Saul. E a Bíblia diz: então se dispôs, verso 13, então se dispôs Davi e os seus homens, uns 600, saíram de Keila e se foram sem rumo certo. E infelizmente, tem muita gente perambulando sem rumo, porque não soube lidar com a ingratidão das pessoas. O que eu e você precisamos entender, que ministério é um lugar de darmos respostas ao Senhor Jesus Cristo. Nós temos lideranças, nós submetemos a lideranças, mas a Bíblia nos instrui a tudo o que fizermos, nós fazermos de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Colossenses 3:23, tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Ninguém me vê, ninguém me reconhece, eu não aguento mais, ninguém dá nenhum obrigado. Não, você não está fazendo esperando das pessoas. Nós não podemos fazer esperando das pessoas. Nós precisamos fazer para aquele, como Hebreus 6:10 diz: Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com todos os santos. Quem disse que tem a recompensa foi Jesus Cristo. Ele diz: eu venho sem demora, e é comigo que está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Às vezes as pessoas reconhecerão, demonstrarão gratidão, mas nem sempre será assim. E quando as pessoas não demonstrarem gratidão, estaremos com o nosso coração blindado. Eu não fiz para as pessoas, eu fiz para o Senhor. Eu estou dando respostas ao Senhor, eu estou fazendo para agradar ao Senhor. Fica de pé comigo nessa manhã. Queria que meu irmão do teclado viesse aqui. Venha. Eu sei que meu tempo zerou aqui, mas eu queria sua paciência para só mais um minutinho. A Bíblia diz que o que o povo de Keila deu a Davi foi: se Saul vier contra nós, eu não quero nem saber, vamos entregar Davi e os soldados dele, e é problema dele. Eles não demonstraram gratidão.